com a minha, nós vamos erguer, nós vamos fazer uma confissão de fé. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Minha mente está alerta. Meu coração é receptivo. Hoje eu vou aprender. Hoje eu vou receber da poderosa palavra de Deus. E a minha vida, a minha casa, minha família, nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta dando glória a Deus. Amém. Geus, se puder ficar. Amém. Glória a Deus. Amém. Diga: Deus é bom. Diga: o diabo não presta. Nós vamos... Deus colocou algo no meu coração, irmãos. E eu quero compartilhar com vocês. É algo que a gente já tem vivido durante algum tempo. E eu quero compartilhar algumas experiências também que eu tive com o Senhor durante esses tempos. E eu acredito que vai ajudar você a entender melhor. Talvez você tenha passado por isso, talvez você passe por isso, talvez um dia você vai passar por isso. Isso não é remédio para você, pode ser vacina para você, mas para alguns pode ser cirúrgico nessa noite, aquilo que nós vamos falar. Hoje, irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema descansando sobre os princípios de prosperidade. Descansando sobre os princípios de prosperidade. Nós vamos fazer uma autoavaliação. Porque muito se fala de prosperidade, muito às vezes até se prega de prosperidade. Mas, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer uma autoavaliação. Toda Santa Ceia, nós lemos um versículo, nós recitamos esse versículo: examine-se, pois, o homem em si mesmo, e coma desse pão, beba desse cálice. Sabe, esse autoexame, ele é extremamente importante, porque te traz a consciência daquilo que verdadeiramente você está fazendo e por que você está vivendo da maneira que você está vivendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas, irmãos, que não precisam estar vivendo a vida que está vivendo hoje. Não era nem para você estar vivendo essa vida que você está vivendo, talvez escassa na sua vida, mas porque não entendeu os princípios bíblicos, não descansa neles. E é muito importante você entender, já começando pela palavra prosperidade. A palavra prosperidade no hebraico, ela quer dizer tislak. Essa palavra no hebraico, tislak, ela tem um significado muito amplo. Ela fala sobre avançar. Então, quando você avança, você está prosperando. Porque tem pessoas que pensam que prosperidade é somente dinheiro. Dinheiro é uma parte da prosperidade, mas prosperidade é avançar. Quando você está avançando, mas existem pessoas que estão paradas, porque não entenderam ainda os princípios bíblicos de Deus, e elas permanecem paradas. E se você continuar parado, você não está prosperando, e você não vai prosperar, porque você precisa descansar nos princípios. Existem princípios de prosperidade. Existem, irmãos, isso aqui é um papel, e esse papel é muito leve. Se eu amassar ele vai ficar mais condensado, talvez ele caia mais rápido, ou não. Ou eu vou soltar ele aqui, ele vai cair, mesmo ele estando aberto. Porque existe uma lei chamada lei da gravidade. Você pode falar o que você quiser, você pode declarar o que você quiser, essa lei está em operação. Se Deus, o próprio Deus, ele não intervir, aí o nome intervenção divina, a lei está em pleno funcionamento. Se Deus pegar e falar esse papel não cai, ele vai flutuar. Se a tua fé talvez entrar em operação, como nós vimos no machado do profeta, que o profeta orou e o machado levitou, aquilo foi uma intervenção sobrenatural. Existe a intervenção sobrenatural, mas o natural Deus estabeleceu uma lei chamada gravidade, que o homem descobriu. A lei já existia antes do homem saber, antes do homem existir. Sabe que existe uma lei da prosperidade, mesmo antes de você saber que ela existe.
E você aceitando ou não. Pastor, eu não acredito nisso. Não, não tem problema, a lei está em funcionamento. Eu dou um exemplo para você. Se você fizer alguma pessoa, na verdade, matar alguém lá na rua, e essa pessoa for presa, e ela chegar para o juiz e falar assim: olha, eu nunca li a Constituição, e eu não sabia que matar dava cadeia. Sabe o que o juiz vai falar? Problema seu. Porque a lei existe, e vai ser cumprida, e você vai ser preso. É a mesma coisa para a prosperidade. Existe uma lei para prosperar, para você ser próspero. Aí você chegando diante de Deus, um dia, sabe o que é o pior dia da nossa vida, irmãos? É quando você chega diante de Deus e você descobrir que você não precisava ser quebrado. Esse talvez vai ser o pior dia de muitas pessoas. Descobrir diante de Deus que você não precisava ter vivido essa vida sofrida que você vive. Você vai olhar e falar assim: mas Senhor, eu passei tanto tempo e eu não sabia disso. Pois é. Mas independente de você saber ou não, a lei existe. E ela funciona. Os princípios existem e eles funcionam. Você aceitando ou não. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns princípios. No grego também, quero trazer no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No grego também a palavra euodo é a palavra prosperidade. Também significa ter um bom caminho, ser bem-sucedido, ir adiante com êxito. Ainda no hebraico quer dizer ter sucesso, ir bem, prosperar. Então você vê que todos esses são sinônimos de prosperidade. Quando você avança, quando você vai bem, quando você tem um caminho bem-sucedido, tudo isso tem a ver com prosperidade. E eu condensei isso aqui numa frase que talvez reflita bem aquilo que nós vamos falar hoje à noite. Prosperidade bíblica é viver em plenitude. Prosperidade bíblica é viver em plenitude. Diga plenitude. Lembra que o salmista Davi, ele já falava isso aí lá atrás, Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada, plenitude. O meu cálice transborda, plenitude. Então, Davi sabia muito bem disso. Prosperidade bíblica é viver em plenitude, avançar, frutificar e ter sucesso em todas as áreas da vida: espiritual, emocional, física, familiar e financeira, de acordo com a vontade e os princípios de Deus. É muito importante esse final, você entender que é de acordo com a vontade e os princípios de Deus. Porque tem pessoas que podem falar: eu estou ganhando dinheiro, então eu estou prosperando, mas quebrando os princípios. Porque, por exemplo, um assaltante, ele pode ter dinheiro, mas ele está fazendo o quê? Quebrando os princípios. Isso quer dizer que ele é próspero? Não. Prosperidade tem a ver com os princípios de Deus colocado em prática. Tudo fora dos princípios de Deus não é prosperidade. Amém? E, irmãos, nós lemos aqui, muitas vezes eu recito esse versículo, ou esses versículos, e algumas pessoas, elas às vezes não entenderam isso sobre prosperidade, mas é bíblico. Se Deus não quisesse que você prosperasse, que eu prosperasse, Ele não ensinava na Bíblia. Deus não falava, Deus deixava isso aí, vamos mudar de assunto, não vamos falar sobre isso não. Mas o que Deus quer? Que você e eu prosperemos. Um amém. Porque os outros ficam assim olhando e falam assim: será que essa é a vontade de Deus? Porque uma das coisas que as pessoas não sabem é qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque eu estou vivendo assim, será que é a vontade de Deus? Você está vivendo o que você está vivendo hoje? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz essa pergunta para mim: será que é a vontade do Senhor isso que eu estou vivendo hoje? Sabe por que fala assim, faça segundo a vontade do Senhor? Mas o Senhor fala também que Ele vai conceder os desejos do nosso coração. Ele fala que Ele tem planos a nosso respeito, planos de paz e planos de nos fazer prosperar. Fala que a prosperidade dEle, a riqueza do Senhor, a bênção do Senhor não causa dores. Então, peraí, tudo o contrário disso quer dizer o quê? Que pode ser que eu esteja quebrando ou não esteja cumprindo alguns dos princípios. Nós precisamos aprender a descansar nesses princípios. Quando que você descansa? Quando você cumpre eles. O que é descansar nos princípios? É quando você cumpre esses princípios. Deus, por exemplo, Ele fez o mundo e no sétimo dia Ele fez o quê? Deus precisa descansar? Sim ou não? Não, Deus não precisa descansar.
Mas no sétimo dia Deus descansou, porque Ele cumpriu aquilo que Ele precisava cumprir e nos deu o exemplo. Olha, quando você cumprir aquilo que você precisa cumprir, descansa. Descansa. Vamos falar sobre isso. Josué capítulo de número 1, verso de número 8. Tem alguns princípios que nós vamos falar nessa noite. Josué 1:8, não cesse de falar no livro dessa lei. Uma das coisas que você precisa aprender é que prosperidade tem uma voz. Não cessa de falar, ou seja, não para de falar. Amém? Porque a pobreza, ela quer emudecer você. A miséria quer emudecer você. Vou falar de novo. A pobreza e a miséria quer emudecer você. Ela quer deixar você calado. Ela quer confrontar você. Mas a prosperidade, ela não está fora, ela começa dentro. Mas porque ela está dentro, ela vai se manifestar fora. Mas primeiro ela precisa estar dentro. Os princípios primeiro precisam estar dentro. E aí você faz o quê? Começa a cumprir os princípios. Irmão, fala e descansa. Um dos princípios para você prosperar, irmãos, é falar. Quando você fala, aí você descansa, porque você já falou aquilo que está escrito. Isso é descansar nos princípios, isso é descansar na prosperidade bíblica. Quando você fala, não cessa de falar, não para de falar no livro dessa lei. Agora fala, irmãos, não aquilo que você está vendo, fala a palavra. Fala o que Deus falou para você, o que Deus falou de você. Quem é mais que vencedor? E por que você não fala isso? Quando levanta-se a pobreza, a miséria, a falta, tudo se levanta, em vez de você falar, está faltando, está doendo, não adianta nada você falar isso. Não cessa de falar, não é o problema, não cessa de falar o livro da lei. Aí você levanta e fala, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Não cessa de falar no livro da lei. Agora outro princípio, antes de falar no livro da lei, você não para de falar, mas antes de falar, para você não falar besteira, antes de falar, medita nela ou nele dia e noite. Leia a palavra, medita na palavra. Medita nisso, irmãos. Pega aquilo que Deus falou de você. Pega versículos falando. E aí você vai descansar. Porque você está falando a palavra. E quando você fala a palavra se responsabiliza. A palavra não volta vazia. A palavra vai se manifestar. Aí você descansa. Aí você pode descansar. Por quê? Porque você falou não aquilo que está na sua mente, mas você falou aquilo que está escrito. Entendeu? Porque algumas pessoas às vezes não prosperam porque elas falam do problema. Irmãos, eu estou falando sério para você. Não adianta você ficar falando do problema. Não adianta você falar que está doendo. Não adianta você falar que está sofrendo. Não adianta, Senhor, estou sofrendo. Falar para a pessoa, rapaz, está difícil. É que não sei o quê. Não adianta isso. Na verdade, você está minando a sua fé. Eu trabalho hoje. E às vezes a minha esposa, ela fazia, né? Alguma pergunta, por exemplo, ela falava, e aí, meu amor, você vendeu hoje? Só que isso era meio-dia. Aí eu ficava calado. Aí ela, meu amor, você vendeu hoje? Eu calado. Meu amor, você vendeu hoje? Eu falei para ela, eu não posso responder essa sua pergunta. Porque essa sua pergunta, ela me força a falar uma coisa que eu não quero falar. O quê? Que eu ainda não tinha vendido. Aí ela perguntava, você vendeu hoje? Aí eu ficava calado. E a minha resposta, uma hora para ela, falou assim, ainda não, mas eu vou vender. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes você vai ser confrontado e perguntado isso. E pode ser que você caia nessa onda de você responder, não. Bichinho,
Então a resposta precisa ser alinhada com a palavra, senão você não precisa dar. Você não precisa responder todo mundo, você não precisa dar resposta para todo mundo, você não precisa dar resposta para todo mundo, você não precisa dar resposta para todo mundo. Não precisa. Fica calado. Se a resposta não for conforme a palavra, é melhor você não falar. Porque quando você fala, você vai danificar talvez o seu futuro. A sua semente que você vai lançar. Não cessa de falar no livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. E aí você vai ter o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Aí fala, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O nome disso? Prosperidade. Você está vendo que prosperidade é seguir os princípios, é você meditar na palavra, é você falar a palavra, é você ter cuidado de fazer conforme está na palavra. Aí você vai ser bem sucedido. E aí você prospera, isso é prosperidade. Quando você faz isso, irmão, você descansa. Por quê? Porque você já fez tudo o que você precisava fazer. Agora você descansa. Você descansar nos princípios bíblicos de prosperidade. Agora não adianta você querer ser próspero se você não cumpre isso. Por isso que vive aperreado, por isso que vive correndo, por isso que vive preocupado, por isso que vive nervoso. Será que vai acontecer? Duvidoso. Dúvida é pecado, já começa por aí. Não tem certeza. A fé é a certeza. Então você precisa o quê? Ter certeza. Mas só tem certeza quem lê a palavra, quem ouve a palavra, quem medita na palavra, quem fala a palavra. Aí descansa. Quem descansa, quem tem certeza. Vou falar de novo para você. Quem descansa, quem tem certeza. E quem tem certeza, quem tem fé. Quem é que descansa? Quem tem certeza. Se você tivesse certeza de que você está suprido de todas as coisas até a sua morte, está suprido de todas as coisas até a sua morte, você está suprido de todas as coisas. Se você tivesse essa certeza hoje, como que você estaria aqui? Você estaria cabeça baixa? Você estaria borocochô? Você estaria triste? Estaria preocupado? E se eu falar para você que você pode acreditar nisso que eu estou falando? E se eu falar para você que Deus já tem isso para você? Basta você cumprir os princípios, descansar nos princípios. Só cumpre ou só descansa quem cumpre. Cumpriu, descansa. Salmo capítulo de número 1, verso de número 1. Eu quero o Salmo de número 1, verso de número 1. Olha o que fala. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Está cheio de gente aí procurando conselho de ímpios. Sabe, irmãos, tem conselhos de ímpios que são até bons, mas o espírito é errado. Rapaz, esse cara tem razão. É verdade, ele tem razão, mas o espírito que está nele tem engano. E quando você ouve o conselho do ímpio, o espírito de engano vem no meio daquilo que tem razão. Porque não é porque tem razão que é para você. Não é porque tem razão que é o tempo. Não é porque tem razão que Deus falou isso para você que é para você fazer. Não é porque tem razão que é para você. Mas a pessoa tem razão. Cuidado, irmãos, porque não é só a razão, é o espírito que está envolvido nessa razão. Tem tanta gente aí ouvindo pessoas que são do mundo ímpias, que são pessoas que estão falando a coisa certa, mas são pessoas que por dentro são podres. E você nem sabe disso. Na mídia você olha assim, mas por trás dos bastidores faz coisas abomináveis. Mas na mídia é um sucesso. E tem gente que está lá, se alimentando disso. Aí o Espírito vem com a voz. O Espírito vem com a voz. O Espírito vem com a voz. O Espírito Santo, quando você fala, não vai acontecer? Então, quando alguém que está podre por dentro fala, aquele Espírito vai junto da voz.
Por isso que o salmista disse: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí você é cristão, aí entra na rodinha lá, o pessoal lá, quando você chega, fala assim: olha a Bíblia aí, ó. Começa a tirar onda com você. E você fica lá, saco de pancada. Quando o sal não serve para trazer gosto, dar gosto, a Bíblia fala que ele vai ser pisado e jogado fora. Se valoriza. Você não precisa sentar na roda dos escarnecedores. Se tem alguém que escarnece a sua fé, não tenha comunhão com essa pessoa. Não senta na roda dos escarnecedores. Aqueles que ficam, mesmo que esteja brincando, tirando onda com você, piadinha, aí você é. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ver que você vai ser o primeiro que ele vai lembrar para pedir oração. Dois, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na palavra. E na sua lei, faz o quê? Mais uma vez, Josué falou lá, e agora mais uma vez, o salmista falando: antes o seu prazer, tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso número 3. Olha o resultado. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, de modo que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz serás o quê? Próspero. Aquele que ama a lei do Senhor, medita na lei do Senhor, é como se ele tivesse plantado uma árvore e tem um rio correndo do lado. As raízes, elas ficam tocando na água e trazendo o nutriente. A palavra é essa água. Você precisa ter ela dentro de você. Verso de número 3. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo, diga, tem seu tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Você entende que por que tem algumas pessoas que andam murcha? Tão murcha. Está faltando palavra. Está faltando meditar na palavra. Está meditando. Sabe o que deixa pessoas murchas? Meditar no problema. Meditar na doença. Meditar na falta. Meditar do que não tem, do que não pode, do que não é. Isso deixa a pessoa murcha. Vai atrofiando. A pessoa vai fazendo assim, ó. Vai murchando. Você já percebeu já? Tem gente que vai murchando, ela começa a fazer assim, ó. Ela vai murchando, atrofiando. Mas aquele que está plantado junto às águas, aquele que está na palavra, aquele que sabe que é mais do que vencedor, irmãos, aquele que medita na palavra, ele anda brilhando, ele não murcha. Tem problema, está vindo uma seca aí, ele continua brilhando, não murcha. Olha para o irmão que está do seu lado aí, vê se ele está brilhando ou se ele está murcho. Se a folhagem dele está brilhando ou está murcha, borocochô. Vamos para mais um versículo, João. A 1 João, ou 2 João, perdão. 3 João, perdão. 3 João, capítulo de número 1, só tem um capítulo, verso de número 2. 3 João 2. Amado. Quantos aqui são amados? Acima de tudo. Ou seja, tem tudo. Acima de tudo. Faço votos. Por tua o quê? Por tua o quê, irmãos? Por tua o quê, irmãos? Prosperidade e assim como é próspero a tua. Olhe para quem está do teu lado e repete isso olhando na bolota dos olhos dele ou dela. Diga assim:
Você vai ser tão próspero quanto a sua alma é próspera. Se a sua alma é próspera, você vai ser próspero do lado de fora. Não tem como, irmão, segurar um homem ou uma mulher próspero. Não tem como. O diabo não pode segurar, a economia não pode segurar, as pessoas não podem segurar, sua família não pode segurar, ninguém pode segurar. Um homem e uma mulher que tem uma mentalidade próspera, ninguém, irmãos, pode segurar. Nada pode segurar. Mas cedo ou mais tarde, irmãos, no devido tempo vai dar o fruto, 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 vai dar o fruto. Ninguém segura. Amém. Tenho 10 minutos agora para falar sobre 7 pontos ou 7 princípios bíblicos para você descansar na prosperidade. Amém. Primeiro, trabalho e diligência. Ficou nenhum amém. Trabalho e diligência. A Bíblia fala que aquele que não trabalha não coma. Não trabalha, não coma. Eu estou falando para quem não quer trabalhar. Tem gente que fala, não quero trabalhar não, eu vou só descansar. Não é isso que Deus está falando. Mas quando você trabalha, descansa porque Deus vai prover. É isso que ele está falando, tem princípios para isso. Vamos lá, Provérbios capítulo de número 21, verso de número 5. Os planos do diligente conduzem ao quê? Ao quê? A falta. A falta. A falta. Os planos de pessoas diligentes vai conduzir o quê? Ao quê? A fartura. Pessoal da mídia aí, coloca na versão que a gente passou aí para vocês. Mas a pressa excessiva ao quê? A pobreza. A pressa excessiva ao quê? A pobreza. Quem tem pressa? A gente já pensou, come cru, né? Quem pensou nisso? Mas é que foi só eu que pensei nisso. E é verdade, irmãos. A pressa vai levar você à pobreza. O diligente, irmãos, medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, diligentemente. Esse vai prosperar. E o outro que tem pressa? Alguém fala assim, rapaz, vem por aqui, porque aqui é um jeitinho aqui, eu vou dar um jeitinho aqui para você prosperar. Diligência e trabalho. Se você tem isso, descansa. Se não tem, você não vai conseguir ter descanso. Você só vai descansar se você trabalhar e for diligente. Se você não trabalha e não é diligente, você não consegue descansar. Fica preocupado, aperreado. Mas quem trabalha é diligente. Irmãos, quando você faz aquilo que precisa ser feito, está na mão do Senhor. Porque ele fala aqui, que os planos do diligente tendem o quê? A abundância. É o resultado. E fala do resultado daquele que tem pressa, é o quê? A pobreza. Diga pobreza. É o resultado de quem tem pressa. Tem gente que quer crescer rápido em tudo, em todos os lugares, toda hora, todo tempo. E aí começa a quebrar princípio. Vamos para o segundo princípio: fidelidade e aliança com Deus. Se você tem fidelidade e aliança com Deus, descansa, porque a prosperidade vem para você. Trabalha e é diligente. Tem fidelidade e aliança com Deus. Princípios que te coloca no descanso, para você receber a prosperidade de Deus. Vamos ver um versículo? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Diga comigo, fidelidade. Diga fidelidade. Diga fidelidade. Aí tu não quer ser fiel com Deus, mas quer que Deus seja fiel com você. Deus é fiel à sua palavra. Tem gente que fala, Deus é fiel, Deus é... Quantos aqui já ouviram que Deus é fiel? Não, levanta a mão, irmãos. Quantos aqui já ouviram que Deus é fiel? Mas ninguém te falou que Deus é fiel à sua palavra. Só falou para você metade. Deus é fiel, e é verdade, irmãos, Deus é fiel. E muitas vezes o diabo usa isso para enganar pessoas. Se Deus é fiel, por que eu estou passando por isso? A pessoa começa a pensar e começa a falar. E eu falo, porque Deus é fiel à sua palavra. E eu começo a perguntar, você está cumprindo o princípio de trabalho e diligência? Não. Então você quer prosperar? Está cumprindo o princípio de fidelidade e aliança com Deus? Não. Quer prosperar? Deus é fiel, irmãos, mas Ele é fiel à sua palavra. Não é fiel a mim, a você não. Não se engana, irmãos. Deus é fiel à sua palavra. Se você cumpre a palavra, Deus cumpre o princípio. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É todos. Diga todos. Diga todos. Tem gente que dizima só de uma coisa, ou só de outra coisa. Ou só o marido dizima, ou só a esposa dizima. E só assim, né? Picadinho, tal. E não dizima de tudo. Às vezes tem alguma... Ou não entrega o dízimo de tudo, né? Às vezes acontece algumas coisas que... Eu já vi pessoas, irmãos, aqui na igreja. Já passaram pessoas que... elas estavam pobres, quebradas, e começaram a declarar, aprender os princípios, aprendeu, começou a declarar, e aí de repente, ficou sabendo que ia sair uma bolada. Antes de chegar a bolada, a pessoa saiu da igreja. Ouviu misericórdia, aleluia, isso aí mesmo. Por quê? Porque já sabia que, eita, eu vou ter que cumprir o princípio, eu vou ter que ser fiel a Deus, eu vou ter que ter aliança com Deus, e eu não quero. E hoje você vê, irmãos, essas pessoas passando dificuldade, porque quebraram princípios, fizeram como Ananias e Safira, já no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, tentaram enganar Pedro. Aí Pedro falou, não, você está enganando a mim não. Vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. E o Espírito é santo, morreu os dois. Tem muita gente, irmãos, com morte espiritual, morte financeira, morte no casamento por conta de finanças. Olha para você ver, nós vimos aqui no encontro de casais, o índice de divórcio no Brasil é problema financeiro. Aí o cara quebra, ou a esposa, ou o marido, o casal às vezes, quebra o princípio do financeiro, e aí daqui a pouco se separa e fala que começa a brigar. Por quê? Porque quebra financeiramente, aí quebrando financeiramente começa a brigar, e aí fala que se separou. Não, irmão, se separou muitas vezes porque quebrou um princípio de fidelidade, um princípio de aliança. Não tem aliança com Deus. Sabe o que Davi, como ele venceu o gigante, sabe o que ele falou? Quem é esse incircunciso? Sabe o que significa isso? A palavra incircunciso quer dizer uma pessoa que tem uma aliança. Uma pessoa que era circuncidada, era uma pessoa que tinha uma aliança com Deus. Todos aqueles que tinham uma circuncisão, eles eram aliançados com Deus. E aí Davi fala assim, quem é esse incircunciso? O que Davi está querendo falar? Quem é esse desaliançado? Quem é esse que não tem aliança com Deus vivo? Que vem contra o exército do Deus vivo? Quem é esse? Davi tinha consciência de que ele tinha aliança com Deus. Ei, um homem e uma mulher que sabe que tem aliança com Deus, irmãos, a prosperidade vem. Davi venceu o gigante, arrumou um casamento com a filha do rei, prosperou, foi isento de impostos. Por quê? Aliança e fidelidade. Aí tu não é fiel com Deus, porque quando você está sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, você não está sendo fiel, irmãos, com a igreja Verbo da Vida, não. Não se engane, você não está sendo fiel à igreja Verbo da Vida, você está sendo fiel a Deus. O contrário também é verdadeiro, porque quando você é infiel
você está sendo infiel a Deus. Aí você lembra as noivas, né? As loucas e as sábias, ou as imprudentes e as prudentes. Quem não tem aliança não sobe. E já começa aqui na terra, não subir financeiramente. Vamos lá. Terceiro, generosidade. Diga generosidade. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar a sua riqueza. Outros retêm o que deveriam dar e cai o quê? Na pobreza. Generosidade. Se você não aprendeu, por isso que muitas vezes não descansa, porque é avarento, é avarenta, aí não descansa, sempre está preocupado. Irmão, quem é generoso não se preocupa. Sabe, irmãos, nós ficamos 6 meses, 7 meses sem trabalhar, do final do ano passado, 7 meses. Sabe por que nós não ficamos desesperados, preocupados, apavorados? Generosidade. Para o generoso, irmãos, nunca vai faltar. A pessoa que é generosa, quando alguém sabe que o generoso está precisando de alguma coisa, se mobiliza, fala assim: olha, vamos suprir. Mas a pessoa pensa assim que, não, foi Deus. Não. Foram sementes de generosidade ao longo da vida. Porque o generoso, irmãos, ele prospera. O generoso, ele prospera. O generoso, ele prospera. Não diga para mim, irmãos, que o generoso não prospera, porque essa igreja é uma igreja generosa. Por isso que ela prospera. Aqui nessa igreja tem pessoas generosas. Por isso que nós prosperamos. Fizemos um trabalho agora no hospital, como nós vemos sempre fazendo. Serviços sociais, coisas sociais. Mas, irmãos, essa generosidade que a gente tem para com a sociedade, para com o surubim, a gente não faz isso para receber salvação, para receber aplauso, para receber elogio. Isso é o nosso estilo de vida. Nós somos generosos porque somos generosos. E muitas pessoas doaram produtos de higiene, e muitas pessoas foram abençoadas. Mas mais do que isso, essa foi a generosidade, muitas vezes vai ser a porta de entrada, irmãos, para a salvação, para a cura, para a libertação. Quantas pessoas foram curadas naquele lugar? Quantas pessoas aceitaram a Jesus naquele lugar por conta da generosidade de pessoas, por conta da generosidade da igreja? Generosidade. Quem é generoso, descansa. Se você é generoso, irmãos, descansa. Você está cumprindo esse princípio. Se você trabalha, é diligente, descansa. Se você é fiel e tem aliança com Deus, descansa. Se você é generoso, descansa. Próximo, integridade e justiça. Provérbios 16, 8. Melhor é um pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O pouco com Deus é? O pouco com Deus é? O pouco com Deus é? É muito, irmão. E o muito sem Deus, irmãos, não é nada. Tem pessoas aí que ganham rios de dinheiro de forma injusta, mas vive sofrendo, não dorme. Pessoas que estão aí sofrendo, às vezes estão até ali, naquele tempo, é como um ventilador, né? Se você pega o ventilador e você puxa o ventilador, puxa ele da tomada, ele continua rodando. Mas com o tempo aquilo vai parando. E a pessoa nem percebeu que ela está desconectada das águas. E vai parando, até que para. Prosperidade tem a ver com integridade e justiça. Integridade e justiça. Se você é íntegro e justo, descansa. Quinto, Isaías, capítulo de número 1, verso de número 19. Obediência à palavra.
obediência à palavra. Se quiserdes, se quiserdes, se quiserdes. Pastor, eu quero, pastor. Quantos aqui querem crescer mais e mais? Quantos aqui querem avançar mais e mais? Então, você já está metade do caminho. A segunda metade é a obediência. Se quiserdes e me ouvirdes. Só consegue descansar, irmãos, quem ouve a palavra, quem é obediente à palavra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? Pastor, não estou comendo o melhor dessa terra. Pare e preste atenção. Primeiro, você quer? Porque tem gente que não quer, irmãos. Quando eu pergunto para alguma pessoa, e aí, como é que está a tua vida? A pessoa fala assim, se melhorar, estraga. Aí eu olho para a pessoa e falo assim, pois é, na minha vida se melhorar, melhora. Tem espaço para melhorar na minha vida. Se para você melhorar, estraga, quando estiver melhorando, manda para mim. Amém? Então a pessoa fala assim, melhorar, estraga, o que ela faz? Ela cortou. Ela colocou um limite. Cuidado, irmãos, para você não ir no jargão dos outros, do mundo. Porque o mundo fala isso, se melhorar, estraga. Ei, para mim, para você, se melhorar, melhora. Amém? Nós temos espaço para melhorar, graças a Deus por isso. Amém? Obediência à palavra. Medita na palavra de dia e de noite. Obediência à palavra. Obedecer à palavra. Aí você não obedece à palavra, mas quer prosperar. Não vai prosperar. Mas quem obedece, vai comer o melhor dessa terra. Começa a obedecer, irmãos, a palavra. Se a palavra diz, irmãos, o apóstolo Bud, ele sempre falava, irmão, segue a palavra do jeito que está escrito. É muito simples. Obedece a palavra. A Bíblia fala para você fazer o que com os inimigos? Falar mal deles. Mas se você fala mal deles, você está fazendo o quê? Desobedecendo a palavra. Aí não prospera. Tem que fazer o que com os inimigos? Amar. Mas aí cheio de raiz de amargura, mas quer prosperar. Se não cumpre a palavra. Agora, quem obedece a palavra vai comer o melhor dessa terra. Se esforça, irmãos, para obedecer a palavra. Quem obedece a palavra Quem obedece a palavra Quem obedece a palavra descansa, irmãos. Sexto, já vamos terminando. O louvor vem para cá. Confiança em Deus e não nas riquezas. Salmo capítulo de número 23, verso de número 1. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu. O Senhor é o meu. O Senhor é o meu. Nada. Está faltando? Está faltando? Se está faltando para você, você precisa tirar os olhos da falta e colocar os olhos na palavra. É isso, a obediência à palavra. Aí está faltando, aí você lê o versículo, Salmo 23, nada vai faltar, nada me faltará. E aí a falta batendo em você, aí você, nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. E aí vem a conta, pendurada na geladeira, quando você passa, a conta fala, me paga, não é assim? A tua conta não fala não? As minhas falam, viu? Quando eu olho para ela, ela fala, oi, tô aqui. E aí, é hoje? E muitas vezes, irmãos, a gente olha e fala assim, nada me faltará, nada me faltará. Cale as vozes das contas com a palavra de Deus. Jesus falava com a árvore. Por que você não pode falar com as contas? Sétimo, para a gente encerrar.
Mateus capítulo de número 6, verso de número 33. Mateus 6, 33. Busca ou buscai, pois em primeiro lugar, o quê? E a sua? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, você descansa, porque todas essas coisas vai ser acrescentada. Vai ser acrescentada. Vai ser acrescentada. Olha para você ver, irmãos. Nosso trabalho não é buscar para acrescentar mais na nossa vida. Eu tenho que buscar mais coisas, eu tenho que buscar mais riqueza. Não, não, não. Você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, se você for ler no contexto, é o que você vai comer, é o que você vai vestir. Deus vai cuidar de você. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus. E eu não estou falando de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é você estar aqui na igreja, aqui ó, todo dia. Olha, eu vim aqui para a igreja, então estou buscando o Senhor. Não, quando fala busca o Senhor em primeiro lugar, é quando chegar um problema diante de você, você não fala o problema, você busca o Senhor. O que a palavra diz sobre esse problema? Quando a doença chega, você não olha para a doença e você não fala a doença, você olha para o que está escrito na palavra. O Senhor levou as dores e as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pela sua pisadura eu fui sarado, eu fui curado. Você buscar, irmãos, o reino em primeiro lugar. Quando a falta se levanta, quando você abre o armário e não tem nada, você vai falar o quê? Busca o Senhor em primeiro lugar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Comece a falar com o armário vazio. Comece a falar com o guarda-roupa que não tem roupa. Ou falar para ter um guarda-roupa. Fala. Busca em primeiro lugar, irmãos. Apareceu algo, busca o Senhor. O que a Bíblia diz sobre isso? Uma pessoa está me confrontando. Busca o Senhor em primeiro lugar. Como eu devo reagir? Busca o Senhor. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Em primeiro, irmãos. Não é buscar o Google em primeiro lugar. Não é buscar o YouTube em primeiro lugar. Busca o Senhor em primeiro lugar. Não é buscar o ímpio em primeiro lugar, conselho do ímpio. Busca o Senhor em primeiro lugar. Os conselhos do Senhor, o que o Senhor tem para você? O que Ele fala sobre essa situação? Isso é buscar o Senhor em primeiro lugar. Irmãos, esses princípios que a gente fala, são poucos princípios, irmãos, que nós citamos nessa noite, mas é o suficiente para você prosperar. É o suficiente para você crescer aonde você estiver. E aí, terminando o que eu comecei falando sobre 7 meses que a gente ficou sem trabalhar, eu fico lembrando das vezes que a gente estava descansando. Por quê, pastor? Porque a gente estava cumprindo os princípios. E quem cumpre os princípios descansa, irmãos. Talvez, eu até falava para alguns, eu falava, rapaz, será que algumas pessoas aqui, como estaria? Sendo um homem ou uma mulher, você não tem mais salário nenhum. Se hoje te colocasse num lugar onde você não tem salário nenhum, você não tem dinheiro nenhum, nada guardado embaixo do colchão, do travesseiro, você não tem nada, mas você tem contas para pagar, aluguel, água, luz, telefone, carro, comida, gás. E aí, o que você faria? Desespero para alguns, ia chorar, outros ia correr. E mais, você chega lá e você fala assim, rapaz, então eu vou trabalhar. Aí você entrega currículo aqui, entrega currículo ali. E nada. E aí Deus fala para você, fica tranquilo. Nessa peleja não tereis que pelejar.
Isso não quer dizer que a gente não foi para a guerra, irmãos. Mas sabe, tem momentos, irmãos, que quando você cumpre a palavra, Deus fala assim: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Você está com a arma aí, tal, mas muito bom. Mas deixa o seu Jeová Jireh para você. Deixa o seu provedor. Deixa eu mostrar para você que quem supre você não é o mundo, sou eu. Pense numa coisa boa, irmãos, é você ver. Dias que a gente passou. Teve um dia que a Adriana estava assim, estava eu e ela. E aí vem a falta. Você não pode comprar uma pizza. Não tem dinheiro para comprar uma pizza. Um pastel lá de Bibiu. Aí tá lá, e eu e a Adriana, e a gente lá, firme. E a carne por dentro, tremendo. Mas cheio de palavra. Eu não vou retroceder. Diligência, eu vou permanecer. Perseverança, firme no Senhor, como uma rocha. Os ventos sopram, a água vem, você firme. E aí de repente a gente está chegando em casa, acaba de entrar, e de repente o interfone toca. Para algumas pessoas aqui, quando o telefone toca ou o interfone toca, é o cobrador, né? Cobrando. Mas quando toca, de repente, quem era? Pessoas. Um trazendo uma pizza, com guaraná ainda, para não comer seco, né? Vai comer seco. Ou era guaraná ou era coca. Foi uma vez só não, irmãos. Foram várias vezes. Aí eu olho para Adriana, a gente olha um pro outro na mesa, a gente ria. O poder do descanso para aqueles que cumprem os princípios. Descansa. Vai acontecer, eu não sei como, eu não sei de onde. E é interessante, irmãos, é emocionante você viver e você depender única e exclusivamente de Deus. Única e exclusivamente de Deus. Aí de repente você vê, irmão, o telefone tocando. Pessoas de longe que nem conhecem a gente direito, não tem convívio com a gente, fala assim: pastor! Aí você já olha assim e você fala assim: vou ajudar. O senhor ligou, está mandando uma mensagem. Pois não, que posso lhe atender? Que posso lhe ajudar? Não, hoje você não precisa me ajudar em nada. Mas Deus falou comigo para mim mandar uma oferta para o Senhor. Manda o Pix. Irmãos, o que mais a gente ouviu foi a palavra: manda o Pix, manda o Pix, manda o Pix. Mas precisava falar, irmãos? Não. A gente falava do problema? Não. A gente falava da falta? Não. Quem está perto da gente, irmãos, depois quando chegava a gente falava: glória a Deus. Aí a pessoa: pastor, mas não tinha não? Eu falava: não. E por que o senhor não falou? Porque o nosso propósito, irmãos, a nossa aliança é com Deus. A gente não precisa ficar contando assim: ó, tá faltando isso, faltando aquilo. Porque você não deve, irmãos, ofertar e nem ajudar ninguém por causa da falta. Se você vai ajudar pessoas porque está faltando, é porque você negligenciou a generosidade antes. Porque se tu tivesse sido generoso antes, nem precisava chegar na falta. Mas se faltou é porque você negligenciou o princípio da generosidade. E aí, como nós cumprimos os princípios, a gente ficava: Senhor, está nas tuas mãos. Aqui estão as contas. E aí você acorda, vai orar, vai agradecer o Senhor, vai entrar em contato com as pessoas, vai ajudar pessoas. Aí quando chegava os recursos, lá vai a gente ofertar, dizimar, entregar o dízimo na casa do Senhor. E chegando a gente entregando dízimo, chegando e entregando dízimo. Eu lembro, irmãos, que teve uma época, acho que foi no mês 3. Eu quando olhei a conta, eu tinha mais dinheiro na minha conta do que quando eu estava trabalhando. Estou falando sério para você. Eu olhei o saldo da minha conta, eu tinha mais dinheiro na minha conta do que na época que eu estava trabalhando. Como isso, irmãos?
Não fecha essa conta, irmãos. Mas por quê, pastor? Era Deus mostrando, olha, não é na sua força. Não é na sua força. Irmãos, eu trabalhava e eu ganhava bem, muito bem. Mas eu olhava na conta e quando depois que eu vi, me gera um temor tão grande, irmãos. Temor tão grande. Porque você vê que Deus cuida melhor do que a gente sabe cuidar de nós mesmos. É só buscar Ele em primeiro e as demais coisas. As demais coisas. Troca o vos serão acrescentados por me será acrescentado. E as demais coisas me será acrescentado. E as demais coisas. Busca o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe será acrescentado. Vamos ficar de pé. Quando fala em buscar o reino de Deus e a sua justiça,